Em relação a este projeto que está em discussão, eu digo o seguinte: eu não fui eleito pela base do governador Beto Richa. O nosso partido, o Partido Pátria Livre, esteve coligado na chapa em que declarou apoio ao senador Roberto Requião, junto com o PV. Portanto, eu não tenho nenhum compromisso político com o governador Beto Richa. Por outro lado, eu não fui eleito para ser oposição ao governo. Eu não fui eleito para ser oposição ao governo. Eu fui eleito para defender os interesses do povo que me elegeu. Com esse raciocínio, vindo de uma situação bastante turbulenta, que estava na condição de presidente da Câmara Municipal de Cascavel, eu tive o seguinte raciocínio: olha, eu quero chegar na Assembleia, eu quero ficar lá pelo menos uns 2, 3 meses, sossegado, sem me incomodar com o projeto, não quero arrumar confusão na Assembleia. E logo de cara vem um projeto que é uma maravilha para se discutir e que é certamente um dos projetos mais complexos e polêmicos de toda a história da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Então comecei a refletir como me posicionaria nesse projeto. Eu não queria arrumar confusão, mas nesse projeto não tem como não arrumar confusão. Ou arruma de um lado, ou arruma de outro. Então fiquei refletindo sobre a minha história. A minha vida inteira, ensino fundamental, ensino médio, foi integralmente realizado em escolas públicas. Integralmente. A minha formação superior, o meu curso superior, foi realizado na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, a UniOeste. Eu nunca tive na minha vida um mês de aula em escola privada. Não que as escolas privadas não tenham qualidade. Tanto é que os meus filhos estudam hoje em escolas privadas. Mas eu tenho um compromisso, uma responsabilidade com as entidades públicas, com as escolas públicas, com as universidades públicas. Eu sou formado pela UniOeste em letras português e inglês. Portanto, também sou professor e em alguma oportunidade, acabei também desempenhando algumas atividades dentro da sala de aula. Por mais de 10 anos, eu fui policial militar lotado no 6º Batalhão da Polícia Militar de Cascavel. 10 anos ou mais. Hoje, eu sou já há 7 anos, sou policial federal, sou servidor público federal, lotado também na Delegacia de Polícia Federal em Cascavel. Portanto, a minha vida inteira tem uma relação estreita com a escola e com o serviço público. Seria o que há de mais incoerente no mundo se eu tivesse uma postura contrária que não fosse a de defender incondicionalmente o servidor público. E alguns dos nossos colegas deputados dizem assim: olha, mas o voto não precisa nem pensar, porque o povo tem memória curta e você vota hoje, em 2 meses eles não lembram mais. Eu penso o seguinte: nem todos têm memória curta. Nem todos têm memória curta. E certamente os nomes esquecidos hoje serão aqueles que votarem contrários ao projeto. Tenho dúvida se aqueles que vão votar favoráveis ao projeto se serão esquecidos tão rapidamente assim. Ainda que o povo se esquecesse em 1 mês, 2 meses, 3 meses. Ainda assim, pela minha consciência e pela minha coerência, eu seria absolutamente contrário a esse projeto que será deliberado hoje. E vou dizer
E... Não há como votar um projeto dessa natureza, com tantos retrocessos a conquistas que foram obtidas por lutas ferrenhas de décadas de existência do funcionalismo público do Paraná. Não há como votar um projeto desse. E na condição de presidente da Câmara de Cascavel, é muito estranho para mim chegar aqui e ver acontecer o que hoje vai acontecer. Porque lá no regimento interno da nossa casa não há possibilidade de uma matéria ser deliberada com prazo diferente entre as duas votações de pelo menos 24 horas, entre uma votação e outra. E aqui, ao que vejo, é possível que seja deliberado tudo hoje. Portanto, eu já anuncio, como já fiz ontem em nota oficial pelas redes sociais, já anuncio de antemão, o meu voto será contrário a todas as deliberações desta tarde que dizem respeito a esse projeto. Não há como eu, na pouca experiência que tenho na Câmara, votar a favor de uma comissão geral que delibera tudo no dia, um projeto que não tive. Como é que você vai avaliar, gente, tudo que está escrito aqui, que foi definido de ontem para hoje? É impossível. Para finalizar, quero dizer o seguinte, eu, como palestrante da Pastoral Familiar que sou, sempre digo que quando nós somos jovens, nós temos a opção de nos divertirmos com muitas coisas. Nós temos chance de ir a um bar, de ir a um baile, de nos divertirmos, de trabalharmos. Com o passar dos anos, muitas das nossas condições físicas nos são retiradas. E quando nós ficamos velhos, bastante idosos, todas essas nossas vantagens físicas vão nos sendo retiradas no passar do tempo e só nos resta uma. Eu sempre falo para os casais, você tem que gostar de conversar com a tua esposa, porque a única coisa que você vai conseguir fazer, se Deus permitir que você fique com bastante idade, quando você ficar bem velho, é simplesmente conversar com a tua esposa. É só o que vai restar. Além disso, o que nos resta é refletir muito, muito, muito sobre tudo que nós fizemos na nossa vida. E nesse momento, certamente, essa votação de hoje poderá ser lembrada na memória de muitos dos senhores. Eu não terei o prejuízo de saber que eu um dia votei contra o povo do Paraná e a favor de um projeto que não é bom para o povo. Muito obrigado, senhor.